No Museu da Assembleia Nacional da Assembleia de Deus, existem um acervo de instrumentos, de documentos que marcam a história dos 106 anos da Assembleia de Deus aqui no estado do Pará. Para quem não sabe, a Assembleia de Deus no Brasil ela se iniciou aqui. Bom, esse prédio, a inserção do neopentecostal, da igreja neopentecostal aqui em Belém, ela ainda era muito atrasada em relação à inserção do protestantismo no mundo, que foi no século XVI. Devido Belém ter sido colonizado por europeus e a religião europeia ser a religião católica, se inserir aqui como uma igreja que se contrapunha a essa, foi um pouco difícil. Os dois missionários principais eram o Daniel Berg e o Gunnar Wingren, que chegaram da Suécia para cá e se inseriram na primeira igreja batista, que era antes da Assembleia de Deus, era a única igreja protestante em Belém. Mas eles passaram por diversas dificuldades, tanto por serem missionários, tanto pela língua, enfim. Mas eles continuaram a participar. Esses missionários acreditaram que eles receberam um chamado sobrenatural, que era preciso que outra religião se manifestasse aqui na província, né, no estado. Aí eles fundaram a igreja Missão de Fé Apostólica, que posteriormente virou a Assembleia de Deus. Onde é esse prédio era a igreja que eles construíram na época, que era uma igreja, um barraco de madeira, e que virou hoje a sede do museu. E depois, quando o número de participantes dessa igreja se ampliou, foi criado a igreja mãe, que é lá na Governador José Malcher, e com o aumento foi criado o centenário, né, o Centro de Convenções. Centro de Convenções, muito obrigada, do centenário lá na Augusto Montenegro. Aqui, esse prédio ele tem características coloniais. É uma réplica da casa da irmã Celina Albuquerque, que foi a primeira batizada pelo Espírito Santo nessa igreja e foi a primeira seguidora desses missionários. Essa réplica ela se encaixa nos padrões coloniais daqui da Cidade Velha, já que Manaus também estava inserida no ciclo da borracha. Então, alguns prédios históricos de Manaus eles são muito semelhantes aqui, por isso que não se contrapõe muito à estrutura da Cidade Velha como um todo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Academia Paraense de Letras. Essa academia ela foi fundada em 1900 aqui, é a terceira mais antiga do Brasil, sendo fundada depois da Academia Brasileira de Letras e da Cearense. Ela reúne um grande arcabouço literário e na sua fundação e não existe ata oficial da fundação, existem apenas relatos dos jornais da época. Na época eram 30 sócios efetivos e perpétuos. E ela teve um grande impacto nas academias no Brasil, porque foi a primeira academia a empossar uma mulher e a primeira academia no mundo a empossar o mais jovem membro, de 18 anos, que foi o Jurandir Bezerra. Foi a Júlio Furtado, em 1913. Dentro desse período, ela sofreu um momento de apatia, né? Ela foi abandonada até, enfim. E com essa posse desses dois, ela deu um boom e teve grande visibilidade no Brasil. Esse prédio, ele teve várias funções antes de ser a academia. Ele foi construído em 1812, ele foi sede do Museu Emílio Guilde, do Clube 13 de Maio, da Junta de Higiene do Estado. Também foi conservatório de música, o primeiro conservatório, a instalação foi aqui. E para a posse, né, do museu, sendo o prédio oficial, foi em 1975 que ele passou por adaptações físicas, que no caso a única coisa que não foi alterada foi a fachada. Diferente do prédio do Corpo de Bombeiros, que tem o Art Nouveau, é uma arquitetura Art Nouveau, esse prédio ele tem uma arquitetura muito geométrica. Ele possui feições em triângulo, se vocês podem perceber na janela, quadrado, enfim. Ele é um prédio que hoje não tem tanta visitação.
mas a principal função da academia no estado é a produção literária e desenvolvimento cultural da cultura paraense. E nele existe uma grande biblioteca que possui um grande acervo literário de várias ciências que se chama Doutor Alcindo Leão. É isso.